Здравствуйте, дорогие друзья. Воскресный вебинар, долгожданный для нас. Надеемся, что... Olá, amigos. Estamos começando o seminário de domingo, de acordo com o pedido, o trabalho espiritual para homens e mulheres. Este é o tópico porque 8 de março está chegando, não vamos ter outra oportunidade. Então, as mulheres são tudo, como é dito. Abraão foi dito, escute o que Sará te diz. No estúdio está o Dr. Michael Leitman, Boris, eu sou o Simeon, e de novo, boas-vindas às mulheres pelo 8 de março. E o trabalho espiritual de homens e mulheres, perguntas online, vamos falar sobre isso, discutir, há várias perguntas que serão feitas e foram feitas durante a semana. Então, por que homens e mulheres juntos? Por quê? Porque na raiz de nossa alma, diz o Rav, há força masculina e feminina. A força de doação é a masculina e a de recepção é a força feminina, positivo e negativo, que existe em toda a criação. A força masculina como se representasse a força do Criador na natureza, e da mulher é como se fosse a força da recepção. São apenas símbolos, nada mais do que isso. Portanto, em geral, óbvio, são duas forças diretas que agem entre si no nosso mundo. Se falamos entre homens e mulheres em nosso mundo, existem ramos em nosso mundo. Então aqui temos a realização, e aqui homens e mulheres são iguais. Eu até diria que a mulher tem um trabalho mais importante, maior, uma tarefa, visto que ela está associada à criação, então realmente tudo passa por ela. Então ela dá nascimento, educa, cuida da casa, organiza tudo, praticamente mostra ao marido o que é necessário, porque no final é a existência em nosso mundo. E a mesma coisa na Kabbalah. O nosso mundo é feito de matéria, assim como o sistema espiritual é construído, e temos que estudar somente a conexão entre os dois mundos paralelos. Mas, na verdade, o que ocorre que a força feminina determina, prevalece. O desejo na Kabbalah, o mundo da correção do desejo, desta forma, a subida ou descida, entendendo, em resumo, a mulher começa o mundo, e quando começou o mundo, pelo despertar do pecado da árvore do conhecimento, a mulher também corrige o mundo através de si. Ela gera e o faz avançar. Então, de novo, ela permite subir deste estado? Sim, mas com a ajuda do homem. Organizando a parte masculina. É a mesma coisa na Kabbalah. Embora se diga que o homem é o chefe da família, assim é chamado em hebraico Baal, masculino é traduzido como dono, na verdade é a capacidade da mulher de regular tudo corretamente. E na Kabbalah é bem preciso isso. Uma coexistência bem precisa entre esquerda e direita, essas forças. Então temos que descobrir tal ação onde a força
masculina equilibra a feminina e vice-versa, essas duas forças, elas, na verdade, trabalham de forma recíproca, mútua. Nós temos uma pergunta. Sandra, ela diz, por que divide-se a alma conforme em sexo? Bom, não é uma questão de sexo. Na verdade, as almas são divididas por sexo como é nosso mundo, como corpos. Só que organismos mais simples têm uma reação interna em que o organismo pode realizar o masculino e feminino, e a outra coisa é que tudo começa de positivo e negativo, mesmo nos átomos, todo o nosso universo. Quando ele explodiu e começou a se estender, expandir, começou a avançar, da centelha que veio ao nosso mundo, do mundo mais elevado, então essa centelha também começou a gerar elementos positivos e negativos, elétrons, nêutrons, prótons. Uma coisa não existe sem a outra. Portanto, toda a natureza é construída distanciando-se. Então, não há batalha que talvez possa ser vista no mundo egoísta. Mas tudo consiste da forma correta de conexão. Então, não há ponto em achar que alguém melhor ou pior. Somos adultos, entendemos que sem a relação correta entre homem e mulher é impossível e a existência é impossível. Então, evolução, disseminação, tudo isso, não há guerra entre sexos. Se a natureza age corretamente entre todas as suas forças, isso permite uma evolução harmoniosa. É a harmonia entre os dois estados, forças, polos. Por favor, mostre-me onde há positivo sem negativo, uma força positiva sem negativa. O polo sul, o polo norte do ímã. Então são opostos, mas deve existir. Um não existe sem o outro, são criados simultaneamente. E não há uma coisa sem a outra. E gradualmente a evolução é assim como tudo ocorre. O desenvolvimento gradual de duas qualidades opostas. Qual o papel da mulher e a ascensão espiritual do homem? Então, se o homem avança seriamente na espiritualidade e tem necessidade da ajuda feminina, assim como a mulher precisa do homem, e eles tentam realizar, tanto na conexão espiritual, mutuamente se complementar, e a propósito é mais importante no espiritual que no corporal. Se corporalmente geramos a próxima geração, então na conexão espiritual nós geramos almas. E é muito importante uma interação, uma ação interna onde os cabalistas, até recentemente, era proibido estudar Kabbalah para alguém casado. Era tão necessário, na verdade, tinha que ser assim, porque os cabalistas, especificamente neste caso, compreendiam em que o homem não pode alcançar a espiritualidade sem a mulher e vice-versa. Sim, realmente esses dois sistemas existem em equilíbrio. Homem e mulher, não necessariamente homem e mulher. No nosso mundo, nós agora também estamos nesse tipo de fase de transição de um estado onde a humanidade não sabe o que é Kabbalah,
está desconectada. A Kabbalah esteve oculta das pessoas, portanto, hoje, quando começamos a voltar a, digamos, ao tipo de início em que as pessoas não entendem o que está acontecendo, é difícil explicar às pessoas como a Kabbalah tem um papel especial na criação de harmonia entre os sexos. Porque, em princípio, o nosso mundo tem o papel de atingir harmonia, deve alcançar harmonia, equilíbrio em todos os níveis, e entre todos os níveis no mundo superior. E isto é impossível de fazer sem a realização da Kabbalah em nosso mundo. Portanto, a implementação da Kabbalah tem a intenção de ajudar e criar as relações corretas na família, entre pais e filhos, entre famílias, entre pessoas, nações, entre toda a humanidade e a natureza. E isso é algo alcançado somente com a ajuda da Kabbalah, que nos mostra como fazê-lo. De outra forma, simplesmente estamos orando qualquer equilíbrio que existe no universo, natureza. Ramil de Toulouse pergunta: na espiritualidade o homem pode ser homem e vice-versa? No mundo espiritual, o homem consiste de parte masculina e feminina. Cada um de nós, a parte masculina é a parte da doação, que deve existir também na mulher, e a parte feminina é a qualidade de recepção, que o homem deve ter. O Criador é o homem? Sim, ele é o homem e só tem uma qualidade de doação. Então, com respeito a ele, somos mulheres. Com relação ao Criador, somos sempre mulheres, sim. Vitor pergunta: que força espiritual age na relação correta entre marido e mulher? E como aprendemos a trabalhar com essas forças? As regras corretas entre homens e mulheres, quando tornam-se homens e criam tal conexão entre si, como existe no grupo cabalista, é isso que eu ouvi mais de uma vez do meu professor, que era um grande cabalista, o Rabash. É assim que ele nos explicava, esses estudantes, a casais quando havia. Também é dito na Torá que homem e mulher é divindade entre eles. Sim, então, se homens e mulheres estão conectados corretamente entre si e crescem espiritualmente entre si, entre eles o Criador é revelado. Então, é possível revelar o Criador entre homem e mulher? Sim. Então, não há necessidade de grupo ou eles tornam-se um grupo? Eles se tornam um grupo. Não significa que você não precisa de um grupo, diz o Rav. Cada um deles pode ter o seu grupo. O homem tem um grupo de homens e a mulher de mulheres, mas entre si são um grupo. Você conhece tais casais? Como eles trabalham entre si? É interessante. No passado, me foi dito que antigamente houve algo assim. Eu não vi no meu professor, embora tenha esposa, eles viveram 60 anos, e a mesma coisa com Borra Sulam, que foi pai do Rabash, que foi um enorme cabalista, não teve tal conexão. Mas, em geral, nós tentamos que se os estudantes tentem o máximo possível, embora nos envolvêssemos mais entre nós no grupo masculino, as mulheres estudam separadamente, as mulheres entre si, homens e mulheres, não temos nem tempo, nem força para fazê-lo. Somos o primeiro grupo que avança na Kabbalah, na conquista do mundo superior, e, portanto, não temos nem força, nem tempo, nem razão, nem paciência. Estamos numa fase de transição. Estamos digerindo. Somos pioneiros. Portanto, nem tudo é tão suave. Uma pergunta de Dineto Petrovski: homens e mulheres devem achar a outra metade dentro de si e depois ir ao Criador? Não.
Você não deve dividir assim. Primeiro o homem, depois a mulher, ou entre eles, depois se dividem, vai para o grupo masculino. Não, não, não. Não faça isso. Possivelmente, como resultado de trabalhar no grupo, vão achar a conexão correta entre si. E há várias variações aqui. De novo, o que eu digo é que agora nós passamos por uma fase de transição onde massas cada vez maiores implementam a Kabbalah, estão lidando com isso, portanto, não há tal condição onde está claramente estabelecido e mostrado. Primeiro a conexão com o homem, depois masculino, entre si, não. Outra pergunta. Como implementar no trabalho entre homem e mulher, como criar o Criador entre si? Bom, primeiro eles devem criar a sua relação, ou seja, não tem a ver com imediatamente quebrar no mundo espiritual. Tem a ver com as relações entre o nosso mundo. Então, primeiro você deve construir uma relação mútua, e uma relação mútua é construída na concessão mútua, ou seja, se as pessoas fazem concessões entre si, como aprendemos num grupo cabalista, quando eu chego, eu tenho que me anular completamente ao grupo e me incluir no grupo, fazer o que eles precisam, servi-los, fazer o que posso para me conectar com eles. Se um casal trabalha assim entre si, ele para ela e ela para ele, então, na estrutura da razão, não é que seja algo maluco, que seja encerrado. É claro que deve haver, devem fazê-lo, o que é razoável. Aqui você deve abordar de forma bem inteligente, criar todas as relações como o meu professor escreve nos 15 artigos sobre a construção do grupo. É a mesma coisa na família. Se você quer criar um grupo cabalista na família, tem que criar e estabelecer as mesmas relações. Não importa que seja esposa, amigos do grupo, ainda há um sistema de conexão interna construído ali, direita e esquerda, as linhas, a qualidade de doação, recepção, a pessoa com relação ao que está fora dela. Tatiana de Novosibirsk e Andrei de Baranova diz: agora, mais mulheres estudam do que homens. Normalmente vem mais mulheres do que homens. Também vimos no último congresso, tem a ver com 65% de homens e 30, 40% de homens. Como se relaciona? Isso tem relação com as mulheres estando num estado de vazio, de carência. A mulher carece mais do que o homem no nosso mundo. Sentem satisfação, são muito dependentes. O homem se preenche com vários prazeres deste mundo e a mulher é satisfeita através deste homem, graças ao homem, como no mundo espiritual. E este é o Gerampi. Não pode satisfazer com o Zerampi. Zerampi pode se conectar com o Partsuf superior. Então, as mulheres neste mundo são mais vazias. Os homens não as satisfazem? Não. Portanto, as mulheres são muito mais depressão, fracasso. Buscam satisfação na Kabbalah. Portanto, se o homem age de forma correta, então o grupo cabalístico deve ser construído de tal forma que dê satisfação a essa mulher. Ou seja, para isso que abrimos as nossas lições na internet, em outros lugares, para que as mulheres tenham oportunidades iguais de aprender. E as mulheres devem ser preenchidas da mesma forma que o homem ou não? Sim, mas ainda assim, ela é preenchida através do grupo masculino. O grupo feminino em si não pode satisfazer-se, deve coexistir-se com o grupo masculino. Andrei de Kiev pergunta:
Se uma mulher quer realizar a função masculina, manejar, controlar, como feminista, o que o homem masculino deve fazer? Deixe ela fazer isso. Qual o problema? É realmente embaraçoso que a mulher faça o que fazer e participar? Por favor. E se ela cuida da casa? Ou seja, vai trabalhar, organiza tudo como homem. O homem não importa. O principal não é como eles fazem o pão, mas como se envolvem espiritualmente. De novo. A mutualidade entre os sexos deve ser a favor do benefício mútuo, porque ninguém pode avançar sozinho na espiritualidade. Como Rabashi disse, o amor cresce, é um animal que você alimenta por concessões mútuas. E o grupo misto, eles se complementam melhor? Não, é impossível, porque a mulher participa do grupo e é por equilíbrio. E o homem é atraído por uma mulher, olha uma mulher, distrai, a mulher evoca várias sensações. Isso é algo que o retira do trabalho espiritual. Então, portanto, por meio nenhum deve haver qualquer conexão entre homens e mulheres durante o estudo. É proibido que o homem veja a mulher durante o estudo. De novo, ele não é para distrair, é para não distrair do desenvolvimento espiritual, da intenção. E para a mulher não importa. Elas podem claramente olhar para o homem, receber deles um potencial espiritual. Então não há problema com o trabalho, somente durante o estudo. O que você quer dizer fora do trabalho? À minha volta, 80% são mulheres. Não importa. Só onde você estuda, onde se envolve no trabalho espiritual, deve criar tal atmosfera que as mulheres não incomodarão. Nós fazemos de forma que elas nos veem na tela e nem sentimos que estão lá. Uma pergunta de Harkov. As mulheres vêm da raiz da alma do homem? Se a mulher é muito confuso toda essa pergunta. Por quê? Não é a primeira vez neste mundo. Vocês conhecem almas neste mundo, então tudo é tão interconectado. Como se viéssemos a este mundo e não há como uma alma gêmea. É muito difícil combinar casais. Uma pergunta de Bakur. A alma feminina pode reencarnar num corpo masculino e vice-versa? Não, não tem nada a ver com características. Só é dito que ele é como uma mulher ou ela é como um homem. As características do homem não diz nada sobre sua alma. Quando a pessoa começa a estudar Kabbalah, ela recebe força do alto da luz que reforma. E com isso, ela não se assemelha mais, não imediatamente, talvez depois de alguns anos de estudo, mas quando ela muda do estado de Lolishma para Lishma, então ela realmente obtém, ela passa por mudanças sérias. De novo, há tal coisa da encarnação da alma feminina no homem e vice-versa? Não. Cada um tem sua alma e pronto. Além disso, bom, vamos parar aqui. Não quero entrar nestes problemas. Mas quando a alma ascende e se conecta numa alma, homem e mulher, cada alma consiste de masculino e feminino. Uma não pode ser sem a outra. Como um dipolo, quando conectam
na parte masculina de um lado e no outro lado você conecta com a parte feminina. Portanto, não há tal coisa de um ter só a parte masculina e outra uma parte feminina. Então, há uma parte que prevalece em cada um de nós, masculino e feminino, mas na verdade estão equilibrados. Porque o homem casa facilmente com mulher que tem filhos? No passado não era costume. Você vê, estamos mudando. Não nos preocupamos se casamos, divorciamos. Nós tomamos reminiscência das famílias quebradas. Não importa mais se a mulher tem filho ou não. No passado, parecia estranho tomar uma mulher que já tivesse, digamos, casada ou não era virgem. Tudo mudou em relação ao passado. Então hoje já transcendemos isso. Tudo é considerado um passado. Portanto, creio que tudo isso é resultado do nosso desenvolvimento espiritual e material em nosso mundo. E só quando começarmos a estar interconectados entre nós, então a força vai começar a nos corrigir, Ormakif. Então, de novo, vamos ver o mundo, as relações entre nós de forma diferente. Daí veremos o quanto olhamos o mundo em nossas conexões. É bem possível que esses laços mudem e novamente vamos na direção de ser mais estreitos nossas relações. Ou ao contrário, vamos subir na nossa conexão espiritual e na conexão física. Não dedicaremos nenhuma atenção especial a isso. Pergunta. Qual a relação entre homem e mulher? Se há, digamos, se há um problema entre eles, uma infidelidade. Bom, na espiritualidade não existe isso. Daí, entre si, há tal conexão chama-se acoplamento. Então, quando há disparidade de forma entre si, desta forma, eles se distanciam entre si, ou seja, de acordo com a equivalência de forma, eles se aproximam e disparidade de forma eles se separam. E desta forma, se cada um deles está em contato com outras qualidades, então se conectam entre si, entre outros sistemas aqui e lá, como vemos quando é mostrado filmes sobre diferentes processos biológicos em nosso mundo, em nossa mente, etc. Essa transição de uma coisa para outra, a mesma coisa ocorre com as almas. Não há almas totalmente conectadas, só em nosso mundo, nos romances, mas na espiritualidade não é assim. Os contatos são rápidos. Contato e imediatamente separação. Contato e separação. E sempre há contatos mais novos. A questão é que constantemente mudamos. Sem nosso mundo físico, isso aparece diante de você, eu apareço em corpo, você pode me ver amanhã, no próximo dia, e me identificar, eu não vou mudar tanto. Então, será eu, será a minha identidade, digamos. Então, no mundo espiritual não há tal coisa. No mundo espiritual, toda vez eu adquiro novas formas, são totalmente diferentes. Ou seja, eu sou denominado de forma diferente, estou em outro grau, tenho qualidades totalmente novas sempre. Ou seja, constantemente mudamos e você não pode dizer nada sobre mim, como eu era ontem, como eu serei hoje e amanhã.
Essas são expressões totalmente diferentes da minha alma. Eu nunca ouvi nada assim antes. O que isso quer dizer? Todo dia a pessoa é nova. Ok, está claro. Mas é impossível identificar isso. Como você vai identificar que especificamente sou eu? O que permanecerá em mim que você identificará? Não sei, alguma essência? Antes eu estava no nível de Moshe, hoje estou no nível de Abraão, no outro dia estou no nível de Rabi Shimon e Noé. Ups, ui. Diz o Simeão. Então, o que resta então? O que permanece? Desejos mudam. Cada dia, toda hora, há novas almas, novas conexões, novas mudanças. Toda vez você recebe um ego diferente. Mais Abraão, menos Noé. Eu acho que os nossos telespectadores, eles entendem por que é estranho. Nós estamos tão interconectados entre si que nada resta de nós. E é muito mais interessante. Nada resta de nós. Temos tantas interconexões um com o outro, inclusões, que nos tornamos uma massa. Portanto, onde havia Simeon, Liverpool, Lightman, onde eles vão? Eles se dissolvem? Então, não é tão apelador, eu não sei, pelo contrário. Você começa a se sentir flutuando na eternidade, na perfeição. Quem sente isso? Você. O eu permanece, o alto dissolve-se totalmente num ponto, eu não sei o que ocorre com ele depois da correção final, mas todas as suas sensações são sensações fora de você. Mas este ponto permanece. Que diferença faz? Este ponto permanece só para você sentir algo fora de você. Bom, será interessante, porque não vai parecer apelador para você. Eu não sei, não está claro. O que você quer dizer que não está claro? É maravilhoso, é como dissolver no oceano, é como algo eterno, completo. O que pode ser melhor? Com isso, você conecta. Você não desaparece, você conecta de forma perfeita, quando todos os limites do nosso momento desaparecem. Tempo, espaço, movimento. Quando tudo isso desaparece, todas essas limitações, você está num movimento espiritual constante, ascensão. Eu não sei. Então, para de se agarrar a essa questão, é fictícia. Sim, mas é como se livrar disso. Você está pronto para fazer o quê? Parece. Olga de Geneva pergunta: então, como olhamos para os divórcios? Digamos, na minha filha, 4 gerações de mulheres estão divorciadas. Isso ocorre porque não sabemos como nos corrigir. Não sabemos como nos corrigir. Eu tive esse entendimento claro, não há tal como o divórcio. Você conhece a minha vida, já conhece há muitos anos. Eu não posso dizer que é tudo tão suave. Neste respeito, era uma vida bem difícil, uma enorme transição. Eu não sei como consegui viver esta vida. Sério, dizendo de forma séria. Mas, para mim, foi muito claro, não há tal coisa do divórcio. Não existe, ponto. Você tem filhos, tem uma família, você tem que cuidar deles e não pode abandoná-los, não pode deixá-los. As relações podem ser diferentes, o que é que ocorre, ocorre, mas a obrigação está lá. Mas essa é sua família, não tal coisa do divórcio. Então, qual relação é pior? As relações são piores? Sim, quando você vê
Então não importa, pode-se viver numa família ruim do que meia família. É assim que eu vejo. Você diz que isso é como um cabalista? Eu digo isso inclusive como um cabalista. Uma criança aprende, vai ter tais discernimentos. Você quer dizer que um golpe para a criança é maior do que se estiver sozinha? Sim, ela sempre se vê desprotegida, sem pai. Não há pessoa que vai segurá-la, mantê-la. Esta é uma sensação de uma carência, que é algo que deve estar próximo de você. Isso é expresso na vida. Então a Kabbalah pode ajudar, porque hoje 50% das pessoas estão separadas. Eu entendo, hoje estamos num estado onde o mundo constantemente tem necessidade de correção para experimentar e entrar nesses estados, de modo que as pessoas finalmente entendam que temos que fazer algo em relação a nós. Então você acha que a Kabbalah pode manter a pessoa numa família? Sim. Pode trazer a família junto. Hoje nós sabemos mais ou menos como fazê-lo. Existem nossas dezenas ou grupos de 8, conexão entre grupos, homens e mulheres, marido e mulher. Se você não tem força suficiente para introduzir em cada família, para ajudar cada família, como podem fazê-lo? Como podem criar entre si esses tipos de... Como é que se diz em russo? Essas discussões, workshops. Workshops das famílias. Temos que introduzir tudo isso. Perguntas sérias. Há algo neste mundo que se o homem ou a mulher fazem neste mundo, como Simeon disse, ser infiel, ou isso pode impedir o avanço espiritual da pessoa? Não. Nada no nosso mundo pode influenciar o desenvolvimento espiritual de uma pessoa, mas exceto a separação espiritual. Mas as relações corporais também podem influenciar a conexão espiritual, mas o desenvolvimento espiritual depende somente da intenção espiritual. Svetlana pergunta, é como se você dissesse, ele come 3 lanches, não pode ser cabalista, ele tem que se limitar? Não. Então, se a esposa é infiel ao marido, ela pode continuar espiritualmente avançando. No mundo, no nível corporal, isso influencia tudo, mas no nível espiritual, influencia sua conexão. Então, o que você pode fazer? Mas não o fato em si, mas as relações entre si. Como resultado, mudam. Então, se o homem ou a mulher não tem uma vida sexual, como isso influencia o mundo espiritual? Se não, não. São diferentes problemas. Eu vi sobre eles, ainda ouço por muitos anos. Eu ouço das pessoas. Muito interessante essa pergunta. De Moscou. Você disse que a mulher pode ser satisfeita só pelo homem. Não é pelo homem que ela precisa de um homem para ser preenchida. A propósito, o homem deve se casar para ter um casal e para avançar melhor espiritualmente. A mulher não precisa. Para avançar espiritualmente, não precisa se casar. E a mulher é satisfeita mais com o contato com o homem, contato com o grupo masculino. Se você está conectado ao grupo masculino, você não precisa de um marido. Se você quiser, você pode casar, senão não. E é preferível que o homem tenha uma esposa, isso vai lhe ajudar no avanço espiritual. Uma pergunta. E então, por que a mulher não pode ser diretamente satisfeita pelo Criador se ela é qualidade de doação? É construído assim como raiz e ramo, que ainda a parte feminina prevalece. A mulher mesmo sente que é mais dependente do homem quando começa a estudar Kabbalah. Digamos que ela venha para Kalabá, ela vem estudar Kabbalah, ela é livre, independente, cuida de si, mesmo que tenha um filho, não tem problema.
еще и менеджер какой-нибудь там или что, приходит изучать кабалу, все. Она начинает чувствовать. Totalmente independente, até uma diretora, uma gerente, quando vem estudar, ela sente como se fosse um homem. Então essa necessidade aparece. E Efigênia pergunta sobre a raiz espiritual. A mulher só tem a necessidade de uma raiz espiritual? Вы понимаете, не надо это связывать с духовным развитием. Você não precisa conectar com o desenvolvimento espiritual, não há razão. Não se confunda. Eu temo que nessa nossa conversa hoje possa levar a milhares de perguntas, acusações, a várias perguntas sobre infidelidade aqui. Não confundam o desenvolvimento material com o espiritual. Esse por um lado e esse do outro. Não misture os dois. Então, este é o seu conselho? Sim, é o que eu sempre faço. E de forma alguma eu interfiro ou dou conselho aos meus estudantes. Adultos que vêm estudar Kabbalah, querem desenvolvimento espiritual, estudem. Além disso, o seu corpo material, existe tal coisa? Pode ser comida, sexo, família, etc. Dinheiro, honra, conhecimento, fama. Por favor, satisfaça-se. Na medida que não macule seu avanço espiritual. E eu nem quero entrar nessas coisas. Estar casado, ou me ver na psicologia do corpo animal. Desculpe, mas isso não é a minha questão. A psicologia tem que cuidar disso. Sim, não tem nada a ver com os cabalistas. Portanto, não traga perguntas sobre isso. Eu não vou respondê-las, simplesmente vou colocar você na minha lista negra. Nenhuma pergunta sobre ser infiel ou não casar, etc. Sua vida corporal não me interessa. Você deve organizar e na medida que você entende corretamente seu desenvolvimento espiritual, tome seu desenvolvimento espiritual como resultado, você vai obter para si tudo o que precisa. Para alcançar o equilíbrio, então isso é refletido espiritualmente? Sim. Mark pergunta: como as relações ideais entre homem e mulher? Quais são? Veja, as relações ideais entre homens e mulheres são tais que eles são iguais parceiros, se complementando, criando um clima mútuo. A mesma forma entre dois homens e duas mulheres, não importa. Então, se eu entendi corretamente, deixe o sexo corporal em paz. É a melhor coisa. Você pode tentar avançar espiritualmente, disso entende o que fazer e o que não fazer. Envolva-se em Kabbalah, no grupo, dissemine o mais rápido possível, faça tudo o que pode e aí verá o que tem como resultado. Uma pergunta da Bulgária. Como aumentar o ego quando está no nível 0? É a sensação que ela tem. Creio que ela tem um ego no nível 0. Ela existe como mulher neste mundo. Então, é um egoísmo normal e não há necessidade de aumentá-lo. Você deve começar a corrigi-lo. E quem começa a corrigir verá que ego ela tem. Um enorme, tremendo ego. E ela não saberá de onde ocultá-lo. Uma pergunta de Berlim. Você fala toda hora sobre a mulher que distrai o homem do avanço espiritual. E homossexuais podem trabalhar no grupo masculino?
Isso não me interessa. Então, cada manhã, de 3 às 6 da manhã, na lição matinal, há 500, 600 homens na minha frente, sentados, e entre eles deve haver homossexuais. Eu não pergunto para eles sobre isso, eles não me falam nada e não me interessa, de forma alguma. São, não são, e quem toma para si o fardo masculino ou feminino, tem família ou não, quer estudar Kabbalah? Por favor. Eles não são externamente mulheres e não distraem o homem. Tudo bem. E se o homem os distrai? Se um deles mudasse sua aparência externa, através dos hormônios, se tornasse atraentes, eles partiriam, porque trariam qualidades que os fariam distrair. Mas talvez outros homens possam influenciá-lo? Não me importa. O principal é que ele não distraia outros homens. Ok, Valentim de Minsk pergunta: chegamos a tal nível, o homem entende todas as ações do Criador? Elevar a certo nível, assim a pessoa entende todas as ações do Criador de acordo com este grau. Significa elevar-se no degrau. Uma pergunta do Ural: é possível, o homem pode avançar no trabalho espiritual? Só vemos homens na tela. Não importa, o homem pode avançar no trabalho espiritual se vê só os homens no grupo. Tudo depende do desejo, da persistência, aspiração. Na Europa, há jardins de infância onde homens e mulheres não são divididos por sexo. Simplesmente são chamados de it, ou seja, é como se fosse X, sem gênero. Eu não sei, existe ele e ela. E na linguagem do mundo existe unissexo, mas em hebraico não existe. Em hebraico é a linguagem das raízes, que vem do sistema superior da providência, de governo. Então está bem clara essa divisão entre masculino e feminino. E é bem estrito, é impossível chamar algo como masculino depois como feminino. Isso não existe na natureza. É uma invenção. Masculino ou feminino. Nomeie como quiser, não é outra coisa. Tudo é dividido em masculino e feminino. A dezena feminina pode avançar na espiritualidade de forma independente? Independente, ninguém pode avançar. Tem que estar conectado conosco. De preferência, estar conectado com um grupo masculino. É necessário que a mulher tenha os mesmos workshops que os homens? Necessariamente. E tudo que tem a ver com desenvolvimento espiritual, as mulheres devem fazer como os homens. Aprender a mesma coisa, ter os mesmos seminários, disseminar, tudo igual. E Evgeny de Tula pergunta: se homens e mulheres são muito semelhantes, se sentem muito próximos, qual a melhor forma deles avançarem juntos? São um casal perfeito, digamos, homem e mulher. Assim eles devem avançar, o que você pode dizer? Se estão tão interconectados entre si, devem sentir como se ajudam e avançar juntos. E entre si, há constantemente uma disputa cada vez mais crescente e maior possibilidades de conectar sobre isso, ou seja, não pode haver uma ascensão constante, não. Eu posso fazer uma pergunta pessoal? Sim. Uma mulher, ela é feita da costela de Adão? O que é isso? Como você pode explicar isso? Como é que é em hebraico? Tsela. Tsela é costela, todo mundo sabe. E da costela é dito assim: desde então, Adão carece de uma costela, e daí?
Como você pode explicar? Você pode explicar com um comentário errado. Então, qual é o comentário certo? Que existe a parte masculina doadora e a receptora feminina, e a parte feminina é criada pela masculina, como Zerampin, como parte e sua qualidade. Netzar Yehod vem Yesod, e de Yesod existe Malhut, que está vestido em Zerampin, em Sionehi, e desta forma em Malhut aparece Malhut, que é o ponto do desejo, que está vestido no Zerampin. Eu posso desenhar. Aqui nós temos tal Partsuf, chamado Zerampin, Zerampin, ou Criador. E abaixo, um ponto, sob ele, Malhut. Pequenininho, vermelho. Então, Malhut é o estado de Katnut, no estado de pequenez. Em geral, Malhut ascende até Razé de Zerampin, até o seu tórax. É onde estão as costelas espirituais, sim, até as costelas. Esta parte chama-se Razé, que são forças, relações entre forças, sim, as relações entre forças. E este é Razé, o tórax. Então, este é Malhut e este é Keter. E tudo isso é Malhut, o Partsuf Malhut. Então, Malhut em si está no estado adulto. Então, aqui está circulado em verde, só esta parte é Malhut. Então, quando acende até o Razé de Zerampin, então, toda esta parte recebe em si. Então, torna-se um Partsuf. Partsuf. Ou alma, existindo separadamente, mas ainda conectada a Zerampin. Ou seja, ainda deve receber a luz através de Zerampin em si, desta forma, Malhut. E para... Então, se Adão e Eva, onde está? Adão é todo Partsuf de Zerampin? É possível dizer? Então é possível dizer que Malhut, a criação, é Adão e também Eva. Mas em princípio, o que eu quero desenhar aqui é só um aspecto. Como de um ponto, Malhut surge, que a mulher é criada da costela do homem. Então nós vemos que é no nível de Razé, do tórax, de onde vem a costela. Ok, quem quiser entender melhor, deve vir para o nosso curso, no Centro de Educação, e aqui você tem que estudar sistematicamente, falar sobre isso, analisar, mas em outro nível. Poderíamos analisar. No segundo semestre, há um curso chamado A Construção dos Mundos Espirituais. E lá nós explicamos. Temos várias perguntas. Gostaríamos de perguntar o máximo possível. Cristina de Riga. É suficiente estar com um homem e se satisfazer? Eu mudo a todo momento. Não, você não precisa se encontrar com um homem para ser satisfeita por ele. Não é uma satisfação corporal. Portanto, você deve ser satisfeita através do grupo masculino e feminino. É possível encontrar o marido ideal pela Kabbalah? O homem ideal é o Criador. Você não vai achar na Kabbalah, tanto para o homem como para a mulher. Outra pergunta. Homem e mulher, eles se separam porque começam a mudar em qualidades.
Por quê? Disparidade de qualidade só te dá uma maior oportunidade de elevar-se acima da disparidade. Então, homem, a esposa alcança a qualidade de doação? Eu não posso dizer. Esse é um segredo familiar, se é a esposa dele. Então, qual a conexão entre homens e mulheres na raiz espiritual? Não há raiz na espiritualidade. Na espiritualidade, há ações semelhantes, chamadas Zivug de Haka, e a pergunta é: qual o paralelo na espiritualidade como intercurso? Não há uma relação. Há Zivug de Haka. Então, como a carência de filhos influencia o desenvolvimento espiritual do homem e da mulher? Eu diria que influencia quando os filhos seriamente te distraem do avanço espiritual e, com isso, ajuda a pessoa a da parte material e te faz avançar espiritualmente. Então, a mulher tem uma alma espiritual que não precisa de um homem para avançar espiritualmente? É bem possível. É bem possível que existem tais almas que não precisam de um homem para avançar espiritualmente. E eu recomendo não se encerrar no homem. Então, aspire seu desenvolvimento espiritual e você verá se precisa de marido ou não. Então, se homem e mulher aprendem juntos, fazem coisas juntos, por que precisam de um grupo? Talvez não precise. Eles precisam ou não precisam? Então, deve ser através de um consentimento espiritual. Tatiana de Tula. Pai e filha podem ser um grupo? Não. Existe tal coisa na Kabbalah como um grande amor entre homem e mulher? Eu não entendo o que você quer dizer entre homem e mulher. É entre homem e mulher em nosso mundo? Então não é Kabbalah. Por que confundir? Kabbalah são relações entre almas. Em nosso mundo existem relações entre corpos. Portanto, especifique o que você está falando. Uma pergunta. Por que há tantas mulheres estudando Kabbalah que não podem achar marido? Bom, eu creio que a nossa estatística não é das piores. Pelo contrário, nosso grupo, estou feliz que constantemente novos casamentos, nascimentos. Bom, não é que não existam problemas, mas em comparado com o mundo, temos poucos problemas. Então, os divórcios, é uma taxa baixa de divórcios. Talvez um cabalista tenha que, de certa forma, mudar suas ações no dia a dia. Ou estudar algumas horas por dia e o resto do dia viver como quiser. Ninguém força você a fazer nada. Viva como quiser. No final, você descobrirá que a Kabbalah, na verdade, faz parte do seu dia a dia. Você avança, começa a sentir que pode realizar seu avanço espiritual durante o trabalho e no dia a dia. Por que não? Se você pode se beneficiar. Estamos chegando ao fim, então de novo gostaríamos de agradecer as mulheres, sim, as amadas mulheres, em nome de meus amigos, em nome de todos os homens no mundo, do Bnei Baruch, eu posso parabenizá-los, agradecer por estar conosco, por apoiar, por inclusive avançar diante de nós, por ter interesse por isso, por o Criador dar a vocês uma alma tão grande, que vocês estão tão devotadamente a realizar todas as qualidades dos cabalistas para o avanço espiritual. Ou seja, eu agradeço realmente. Eu não sei se poderíamos avançar sem sua ajuda. Acho que é impossível na Kabbalah, é bem evidente. Portanto, vamos continuar juntos. Boa sorte na sua vida.
filhos, família, mas o mais importante ainda é avançar para o Criador, na sua revelação, na proximidade com Ele. Essa é a nossa meta. Vamos devotar a esta meta e vamos ter êxito. Um grande abraço, muito obrigado, tchau, tchau.